Boa noite, nós estamos fazendo mais um vídeo, né? Agora com a pergunta para todo mundo: o marcionismo realmente é uma heresia? Bom, todo mundo sabe que o nome do nosso canal é Marcionita, e eu sou um dos poucos marcionitas, talvez aqui no Brasil e talvez no mundo. Então me faço presente, né? Porque a gente tem visto que, poderia se dizer até graças ao Pai, que o pessoal está despertando a curiosidade sobre Márcio, né? E é lógico, o material que eles têm para se opor ao marcionismo é justamente o que tem aí. E todos nós sabemos que a ortodoxia queimou vários ensinamentos, né? Vários livros, a própria Biblioteca de Alexandria, né? Queimou a Bíblia Marcionita, o livro de Antítese de Márcio. Então hoje nós temos realmente aí na história somente o que a ortodoxia deixou pra gente. Então, para ser marcionita e encontrar a verdadeira história de Márcio, tem que fazer um trabalho de pesquisa. Você tem que deixar de ser teólogo e ser um pesquisador. Então eu vou dar as respostas, né? Me contrapondo, né? A tese que Márcio realmente era um herege, baseado naquilo que eu já estudei sobre Márcio. Boa noite a todos. Argumentação da ortodoxia para considerar o marcionismo uma heresia. Eu vou citar abaixo 6 pontos principais, né, que é o apoio da ortodoxia para tentar provar, né, que realmente o marcionismo é uma heresia. A primeira é: Márcio é conhecido como mutilador da Bíblia, ou seja, ele retirou da Bíblia o Velho Testamento, só deixou na sua Bíblia o que ele achava que era consistente com a sua doutrina. Número 2. Márcio é acusado de cortar o Evangelho de Lucas, cortando principalmente o nascimento de Jesus e sua infância. Terceiro, Márcio, filho de um bispo de Sinop, foi excomungado da igreja por ter abusado de uma virgem. Quarto, Policarpo o chama de primogênito de Satanás. Policarpo, né, é um bispo da ortodoxia. Quinto, sua igreja era contra o casamento, comer carne e beber vinho. Sexto, ele é acusado de implantar a falsa doutrina que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Bom, então vamos para a primeira argumentação, né? Márcio é conhecido como um doutrinador da Bíblia, ou seja, ele retirou da Bíblia o Velho Testamento e só deixou em sua Bíblia o que ele achava que estava consistente com a sua doutrina. Bom, eu acho até engraçado isso, né? Todo mundo chamar realmente o Márcio de mutilador da Bíblia. Mas eu faria uma pergunta para todo mundo: quem disse que existia uma Bíblia realmente para Márcio mutilar? Não sei se todo mundo sabe, mas pelo menos é bom vocês ficarem sabendo que Márcio foi o primeiro a compilar uma Bíblia. Ele juntou as 10 cartas autênticas de Paulo e o evangelho oral que circulava de Lucas. Essas escrituras compunham, né, o seu cânon, né? Isso daí foi feito em cerca do ano de 120 da nossa era cristã. Outra acusação contra Márcio, que ele retirou o Velho Testamento da sua Bíblia, como já dissemos. A Bíblia de Márcio foi feita em 120 da nossa era cristã. Realmente não tinha o Velho Testamento, isso é verdade. Pois Márcio acreditava que o Velho Testamento é a história do Deus dos judeus e não do Pai de Jesus Cristo. No mais, e não a Bíblia, né? Eu gostaria de frisar bem. No mais, e não a Bíblia, que eram consideradas plausíveis para os católicos. Veja que eu disse a lista e não a Bíblia era. As mais antigas, né? São a lista mauratoriana, né? No ano 1170 da nossa era cristã. A lista Parocócio, no ano de 260 da nossa era cristã. E a lista apostólica, no ano 300 da nossa era cristã. Isso daí são listas, né, de material possivelmente a ser canonizado, né? Mas veja bem, nessas listas não tinha também o Velho Testamento.
Cabe observar que nenhuma dessas listas tem o Velho Testamento, que só foi anexado à Bíblia Católica, né, nesse canal que nós temos, no ano de 367, pelo bispo Atanásio. Então a Bíblia completa da Igreja Católica foi feita no ano 367. Veja bem, e a Bíblia de Márcio foi feita no ano de 120 da nossa era cristã. Como então Márcio tirou o Velho Testamento da sua Bíblia, se nem a Bíblia existia, a não ser a de Márcio? Vamos para a segunda argumentação. Márcio, ele é acusado de encurtar o Evangelho de Lucas, cortando principalmente o nascimento de Jesus e sua infância. Vamos então fazer um contraponto a favor da lógica. Vamos ler Lucas então. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nós transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Isso está escrito em Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Bom, veja bem, existe uma dedicatória para o excelente Teófilo, ou seja, o autor desse evangelho. Ele coloca esse livro para apreciação e uma possível também aprovação de Teófilo. A chave de tudo é nós sabermos quem é o excelentíssimo Teófilo, que também o autor de Atos dos Apóstolos fez a mesma dedicatória. Bom, numa pesquisa a gente consegue descobrir que Teófilo, ele é de Alexandria, teólogo, escritor cristão, apologista e padre da igreja, que segundo os dados que chegaram até os dias de hoje, foi o 6º bispo da Antioquia, na Síria, reinando, né, tendo seu bispado entre o ano de 169 a 182 ou a 188 da nossa era cristã. Bom, eu gostaria que vocês gravassem bem esse ano, né? O bispado dele foi de 169, né, a 188. Veja, se esse bispo da Antioquia, chamado Teófilo, ele teve o seu bispado no ano de 169 a 188, sendo a Bíblia marcionita feita em 120 da nossa era cristã, e essa dedicatória do livro de Lucas é justamente para esse homem, então a gente tem que entender isso, né? Isso é justo, coerente, que esse evangelho de Lucas que nós temos na nossa Bíblia foi feito entre o período que esse bispo estava reinando, 169 a 188. Assim, colocado na nossa mente, como é que Márcio tinha mutilado então o livro de Lucas? Se o evangelho de Lucas, da Bíblia marcionita, que compõe a Bíblia marcionita, e que a Bíblia marcionita foi feita no ano de 120 da nossa era cristã, como é que ele poderia mutilar, né, o Evangelho de Lucas, se o Evangelho de Lucas não existia conforme nós entendemos o que tem na nossa Bíblia atual? Então, ao que me parece, foi o seguinte: aconteceu o contrário. Eles pegaram o Evangelho da Bíblia marcionita, né, de Lucas, acresceram algumas passagens, né, como o nascimento, a natividade de Jesus, sua infância, etc., para realmente incriminar, né, Márcio de mutilador. Então é isso o que realmente dá para comprovar, né, a gente fazendo uma breve pesquisa. Vamos então à terceira argumentação. Márcio era filho de um bispo, foi excomungado da igreja por ter abusado de uma virgem. A Igreja Católica fala
das duas excomungações. A primeira, supostamente, de seu pai, sendo bispo, o excomungou por ter abusado de uma virgem. E a segunda, o clero da Igreja Católica o excomungou por ter trazido à Igreja a teoria gnóstica. Bom, a primeira pergunta, será que é possível realmente ter duas excomungações? É possível isso acontecer? Creio que não, né? Mas vamos então à verdade. Em um momento da história em que a Igreja de Alexandria foi provavelmente a igreja mais dominante, ainda mais dominante que a Igreja de Roma, havia um bispo em Alexandria que os registros de lá dizem que foi o bispo de 142 a 152 da nossa era cristã. E o nome desse bispo foi Márcio. Esse bispo será que esse bispo seria o mesmo homem herege, né, que a igreja rotula? Será que esse bispo de Alexandria seria o Márcio de Sinop? Eu sei que nunca ninguém, nem qualquer escrito conhecido, algum teólogo tenha feito essa pergunta. Mas por essas razões considero que é provável que Márcio de Sinop foi o bispo, também chamado Papa, de Alexandria. Alguns pesquisadores que eu li consideram provavelmente que a maioria dos crentes da cidade de Alexandria daquela época, daquele bispado, né, no ano 150, 140, eles eram samaritanos israelitas. Então tudo parece se encaixar muito bem junto à direção e à conclusão que eu defendo que Márcio foi o bispo realmente de Alexandria e que ele escreveu uma epístola ao seu próprio rebanho, que era essa epístola, né, aos hebreus. Então eu também acredito que a epístola aos hebreus, né, foi escrita por Márcio ao seu rebanho, né? Então, na realidade, ele não foi excomungado pela Igreja Católica, mas ele renunciou do seu bispado depois que o clero não quis aceitar suas ideias. Então, veja bem, a Igreja, logicamente, vai querer sair da história como a vítima, né? Não como o réu da história, né? Também a ideia que seu pai, que era supostamente bispo de Sinop, e que ele havia excomungado seu próprio filho porque ele havia abusado de uma virgem, não procede. Porque o próprio Bart Ehrman, né, um dos maiores nomes, né, de estudiosos, né, do Novo Testamento, né, um nome assim por excelência, ele considera que a menção aí que Márcio tenha deflorado uma virgem é realmente uma metáfora que eles fizeram, porque a virgem seria a Igreja Católica, né? Então que Márcio realmente se contrapôs, protestou contra a Igreja Católica. Então esse deflorar uma virgem seria o protesto do primeiro, né, suposto herege contra a Igreja Católica. Policarpo chama Márcio de primogênito de Satanás. Policarpo é o autor da famosa frase contra Márcio: primogênito de Satanás. Perguntaria: primeiro, será que esse bispo de Esmirna chamado Policarpo realmente existiu? Porque sua autenticidade foi atestada por Irineu, bispo de Leão, que não é digno de muita fé e de muita credibilidade. Segundo, é interessante que Policarpo ser o bispo de Esmirna, suposto discípulo de João, sendo Esmirna a igreja que supostamente foi a mais perseguida do livro de Apocalipse, tendo esta redação: isso diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as suas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel
até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, no versículo 8 até o 11. Essa redação é muito interessante porque ela suporta a história do martírio de Policarpo. Não seria essa história mais uma montagem do adulterador Irineu? A história do martírio de Policarpo? Terceiro, a história do martírio de Policarpo é até superior à de Jesus, muito mais milagrosa. De acordo com a obra Martírio de Policarpo, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo. E as chamas milagrosamente não o tocaram. Muito interessante isso, né? Acredita-se piamente da frase de Policarpo que Márcio era o primogênito de Satanás. Ninguém contesta essa frase, né? E todo mundo, quando a gente fala sobre Márcio, todo mundo remete, né, a esse pensamento de Policarpo, né? Olha, Policarpo diz que ele era o primogênito de Satanás. Então os que assim acreditam têm que acreditar na fantasiosa morte, que foi apunhalado Policarpo, não morreu nas chamas e não se queimou. Martírio superior a qualquer outro profeta, martírio superior a Jesus, a qualquer outro apóstolo, né? Então, vocês acreditam piamente, né, que ele disse primogênito de Satanás, né? E acreditam também piamente nessa história, né, que realmente essa pessoa foi queimada viva e não se queimou. Não há nenhum milagre superior a esse, nenhuma história de nenhum martírio superior a esse, né? Quinto, Policarpo, segundo Irineu, combatia Márcio e Valentim, né, correntes gnósticas, que também Irineu se contrapôs ferozmente. Não seria Policarpo uma invenção de Irineu para ter um aliado de peso nas suas investidas contra o marcionismo e o gnosticismo? Eu acredito que Policarpo, né, é um personagem fictício inventado por Irineu justamente para ter um personagem de peso, né, se contrapondo igual a ele ao marcionismo e ao gnosticismo. Agora, o quinto item, a igreja de Márcio era contra o casamento. Bom, veja, Márcio diz, né, ser o seguidor de Paulo, ou seja, ser o discípulo de Paulo, e nós sabemos que Paulo é o discípulo, o apóstolo de Cristo. Então, vamos ver o que Paulo achava sobre o casamento. Paulo sempre em suas cartas autênticas, eu digo autênticas, que são somente 10 cartas que estavam no Evangelho e na Bíblia de Márcio, né? 10 cartas autênticas, e no caso Tito, 1 e 2 Timóteo não estão, e é considerado até por muitos estudiosos como falsas, né? Ou seja, escrita por alguém que bem posterior à morte de Paulo, né? Com uma seguinte intenção, talvez, de alinhar Paulo justamente na igreja ao qual, né, faz parte esse escritor, né? Que para mim, é lógico, tende a ser a igreja ortodoxa, né? Vamos ver o que Paulo fala nas suas cartas verdadeiras, né? Ora, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu, solteiro, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 7 e 8. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem, o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 26 e 27. Isso, porém, vos digo, irmão, que o tempo se abrevia, e o que resta é o que também vos
os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. De sorte que o que dá em casamento fez bem, mas o que não dá em casamento fez melhor ainda. Paulo fala em casamento em um último caso, né? Num último caso. Mas ele fala que é bom mesmo o homem e a mulher esteja só. E quando ele fala de casar, ele não fala muito sobre a procriação. Pois ele sabia que ter filhos e fazer é a mesma coisa de fazer um corpo para Jeová. Jeová, que é o Deus, o demiurgo Jeová, que é o Deus da matéria. Quando você faz um corpo, você cria uma criança, você está fazendo uma casca para colocar Jeová, colocar uma alma. Ou seja, fazer o seu ciclo das suas reencarnações girar. Então ele sabia isso, da intenção do Criador, né? Demiurgo Jeová, de aprisionar as almas aqui nesse mundo. Então ele falou, é bom então que o homem não participe desse ciclo, procriando e trazendo um corpo aqui, para realmente Jeová utilizar para dar continuidade às suas reencarnações. O próprio Jesus também disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo por amor de mim e do Evangelho. Então, veja bem, Jesus também, ele deixa bem claro que ele é contra o sistema assim, de procriação, né? Porque o ato de procriar hoje é um ato simplesmente instintivo, aonde, né, a pessoa cria um filho sem nenhuma interesse espiritual nele. Nós temos que saber que todo ser que a gente coloca aqui na nossa terra é um ser reencarnado. E nós temos, já que nós colocamos aqui, trouxemos de volta no mundo através do nosso filho, essa alma, trouxemos ela de volta, nós temos o objetivo principal de reeducá-la e para que ela possa sair também desse planeta prisão. Se você não tem esse conhecimento e não tem esse objetivo, é melhor que você não procrie, né? Não faça isso. Se você não tem o conhecimento necessário, se você não tem esse tempo necessário, então é melhor que você não procrie. Você pode casar, no último caso casar, mas evitar, né, a procriação. A igreja primordial de Paulo, eventualmente, era feita de pessoas solteiras, ou de viúvas solteiras. Então é isso. Não que Márcio proibiu o casamento. Márcio seguiu o ensinamento do seu apóstolo, né? Do seu apóstolo, que foi Paulo. Paulo disse que melhor para o homem que esteja só, não é? Agora, nas cartas falsas, né? Primeira, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a gente vê uma abundância de aceitação, incentivo até a procriação. Há trechos ali que diz que a mulher não procriar não é salva. E também há textos lá que o líder, né, principalmente da igreja, tem que ser casado e ter filhos em submissão. Então, um dos itens é ser casado. Então, isso daí vai contra realmente ao Paulo das cartas verdadeiras. Vamos para o item 6, né? Márcio é acusado de implantar a falsa doutrina que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. A doutrina de que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo que o Deus do Novo não era só de Márcio, né? Todos os gnósticos, né, professores gnósticos, acreditavam nisso. Professores gnósticos como Cerdo, Valentim, Bacelides, Carpokrates e outros acreditavam nisso. Paulo sempre disse sobre o único Deus ser o Pai, e que o Deus daquele século era Jeová, que era contra o Evangelho e contra a pregação de Jesus. Veja, vamos fazer uma comparação e vamos fazer todo mundo dar uma pequena pensada. Veja, o Deus do Velho Testamento é um Deus iracundo, vingativo, matador de crianças, ciumento, senhor das guerras. Ele aplaca sua ira inalando o odor de carne e sangue queimados. Ele tem como primícia a sua lei da desforra,
ou seja, a lei da vingança, que é aquela lá, aquela famosa dente por dente, olho por olho, né? E ele diz em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Então coloca na sua mente, Jeová, ele tem essas premissas, né, da lei da desforra, e ele diz, encerra o livro de Malaquias dizendo, eu sou o Senhor e não mudo. Então ele não muda de jeito nenhum seu pensamento e sua personalidade. Bom, então sendo o Pai de Jesus o Deus do amor, que até então não era conhecido pelos judeus, mas trazido à tona pelo Filho, né, que o revelou aqui na Terra, as suas premissas são amar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal e amar seus inimigos. Ou seja, não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. E Jesus também tem aquela premissa que ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que Jesus também não muda. Se Jeová não muda, ele diz, eu sou o Senhor e não muda. E Jesus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhum dos dois mudam a sua pregação e nem a sua personalidade. Então, o que nós foi jogado para nós? O que foi nos dado a comprar e nós compramos com a maior facilidade? A Igreja Ortodoxa, anexando na sua Bíblia o Velho Testamento, né, com o Novo, compilando isso tudo numa só Bíblia, deu a entender que o Deus do Velho Testamento era o mesmo. E para isso acontecer, ela adulterou alguns capítulos, acrescentou cartas e tudo mais. Isso tudo para alinhar, né, que o Deus do Velho Testamento seja o mesmo que o Novo. E nos faz, né, agora crer no impossível. Que o Deus do Velho Testamento, sendo iracundo, vingador, matador de crianças, etc., se transforme por uma metamorfose radical no Deus do amor, que manda amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7, né? E nunca pagar o mal com o mal. Tendo as premissas tanto de Jeová como de Jesus, de não mudar as suas personalidades, então isso é impossível, o Deus do Velho Testamento ser o mesmo que o Novo. Simplesmente o que o Márcio, né, viu nas Escrituras, não precisa ser nenhum PhD, né, para ver que realmente o Deus do Velho Testamento não é o mesmo que o Novo. E Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, ou o conhecereis. Então o fruto do Velho Testamento, do Deus do Velho Testamento, é totalmente antagônico ao fruto do Deus do Novo Testamento. E se diz mais que de uma fonte de água não pode nascer uma água salgada e nem uma água doce ao mesmo tempo. De uma boca que abençoa não pode sair maldição. Então justamente é isso